Amigos, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa palestra virtual, cujo tema hoje nós trataremos sobre a nossa consciência. A consciência, uma ferramenta de transformação. E como uma reflexão inicial, gostaríamos de explorar um pouco a imagem, a própria imagem da divulgação, que mostra um senhor, uma pessoa olhando por sobre um muro, olhando uma nova realidade. Poderíamos dizer que toda a formação humana significa a formação da sua própria consciência. Toda a nossa formação, todo o nosso objetivo fundamental nos leva ao ponto em que somos um ser consciente, um ser com uma consciência individual plena, que é capaz de fazer o quê? Extrair da vida, extrair das experiências, uma capacidade reflexiva que nos permite avançar e buscar o objetivo fundamental, o nosso objetivo fundamental. Então a consciência, e olhando do ponto de vista que queremos explorar durante esses nossos 40, 30 minutos, e em seguida abriremos para o chat de perguntas, é um ferramental poderosíssimo que está estabelecido como uma base para a vida humana. Mas para além disso, para além dessa base da vida humana, a consciência também é uma ferramenta de transformação. Transformação da própria vida. E é isso que vamos tentar explorar nesse período em que vamos estar juntos durante essa nossa reunião virtual. E eu não me apresentei, aproveito agora para me apresentar. Meu nome é Cláudio e assim que vocês tiverem vontade, a qualquer momento, fazer pergunta, nós vamos tentar, após essa introdução, apresentar as propostas de pergunta que vamos tentar responder ao longo dessa palestra. Então vamos lá. Tínhamos dito logo no início que a consciência ela é a base diante do qual nós desenvolvemos a nossa vida. Então podemos dizer que existe uma relação muito próxima entre as experiências de vida e a nossa própria consciência. Qual o risco que isso oferece para todos nós? O risco é que, de fato, vivamos sempre a mesma experiência, embora a vida ela seja rica, ela ofereça diversas oportunidades de percebermos como nós somos, como o mundo ao nosso redor é, como as pessoas são. E que risco é esse? O risco de uma estagnação da nossa própria consciência. Então, simbolicamente, aqui nessa ideia que estamos colocando, podemos imaginar que cada um de nós tem como que um óculos. E como se a nossa consciência fosse a forma como interpretamos, assim como o óculos nos ajuda a interpretar a vida, as imagens, a nossa consciência fosse esse óculos fixo, estabelecido por um conjunto de valores que nós recebemos naturalmente dos nossos pais, um conjunto de aspectos que recebemos das nossas tradições, do ambiente cultural em que nós estamos inseridos. Então, ao final de qualquer momento, nesse momento presente, nesse agora, a resultante final desse conjunto de vetores é a nossa consciência. E se essa nossa consciência é uma consciência estagnada, fixa, ela não vai aprender com as experiências. É como se avançássemos como uma criança, que qualquer criança ela é extremamente aberta a experiências, e chegarmos a um nível de maturidade, e esse ponto de maturidade, entre aspas, colocado como maturidade, é um ponto de estagnação. Se isso acontece, se nossa consciência é uma consciência estagnada, é como que esse processo de aprendizado ele é interrompido e giramos em círculos. Como se percebêssemos a vida como uma eterna repetição. Ou melhor, como se não percebêssemos aquilo que vivemos constantemente e estivéssemos mergulhados como num sonho que se repete sistematicamente. E aí, em determinado momento, existe um insight em que percebemos que estamos presos,
que a nossa consciência está presa, vivendo a mesma experiência. Nesse ponto, temos dois aspectos muito interessantes. E são aspectos que estão presentes em toda a sabedoria universal, todo o conhecimento universal. A possibilidade de termos duas percepções da realidade, que podemos chamar de duas consciências, mas vamos chamar aqui de duas percepções da realidade. Aquela realidade inserida numa consciência estagnada e uma nova realidade que mostra, que revela que a nossa individualidade um processo de estagnação. É essa relação entre esses dois movimentos, é essa forma como se dá essa relação que está a chave da transformação propiciada pela consciência. Mas antes de chegarmos nesse ponto final, vamos atravessar um caminho em 3 passos na nossa reunião hoje, na nossa conversa, na nossa reflexão. O primeiro passo nós já conversamos sobre ele. A consciência do nosso cotidiano. Essa consciência que está apta a se defender, a viver a vida, a sobreviver. Essa consciência do nosso cotidiano, que é uma consciência que, entre aspas, estamos chamando aqui de uma consciência presa num círculo vicioso de ações e reações, ela nos permite chegar a duas decisões muito claras, diante de qualquer situação da vida. Correr, ou seja, diante de uma situação que não é possível se defender, nós fugimos dela, ou atacar. Ou seja, situações na vida que nós somos poderosos, nós sentimos poderosos e nos sentimos no direito de atacar. Essa situação é válida tanto do ponto de vista físico, quando uma briga, uma situação de uma briga, uma situação física de uma violência qualquer, como as violências afetivas, toda a violência no relacionamento, nos debates, nas discussões, em que em determinadas discussões nós entramos atacando, em determinadas discussões nós simplesmente fugimos dela. Essa é a consciência do cotidiano. Essa consciência, pura e simplesmente, ela não permite ainda uma transformação. É preciso que haja algum insight, alguma percepção diferente. Porque essa consciência é uma consciência simples, da sobrevivência diária que nós temos. O segundo ponto que gostaríamos de colocar como uma proposta de reflexão, e que todos nós temos ele dentro de nós, com certeza, que é quando essa consciência começa a se transformar. Como que se dá esse processo de transformação da consciência? Já havíamos dito que pode existir e existe um momento em que percebemos a realidade de duas maneiras, dentro de nós mesmos. Uma que sistematicamente se repete e vive diferentes experiências como se fossem a mesma, e uma outra percepção, uma outra consciência que nota, que desperta, que está atenta a esse movimento repetitivo. Do ponto de vista da possibilidade de transformação da consciência, essa nova percepção, essa boa nova, é o potencial de transformação. A partir dele que é possível realizar o processo de transformação da consciência. E como se dá isso? Em primeiro lugar, a partir de um processo de reconhecimento. E isso, hoje mais do que nunca, é muito forte na humanidade. As pessoas, todos os seres humanos, estão percebendo essa necessidade profunda de uma transformação, de uma mudança. Mas essa mudança, ela cada vez mais está sendo direcionada para uma mudança interior, para a mudança da nossa própria consciência. E do ponto de vista de um processo iniciático, essa mudança se dá em 3 etapas também. Essa primeira fase que falamos de uma nova consciência é chamado, em várias tradições, de iluminação. Imagine que nós estamos num quarto escuro e está tateando objetos e tentando aprender a conviver nesse quarto escuro. Em determinado momento, nós aprendemos a viver nesse quarto escuro. Nós conseguimos extrair alguma percepção do tato e a nossa visão começa a se adaptar de tal forma àquela escuridão. E ficamos convivendo presos nesse quarto. É como essa nossa consciência de estagnação. Em determinado momento, uma luz surge. E ela revela de forma muito clara
a dimensão do quarto em que estamos presos, os limites que não são possíveis de ser percebidos para aquele que está tateando. Esse momento de iluminação é um momento precioso para a nossa consciência, é um momento precioso para a nossa vida. É um momento que é possível começar um processo de transformação da própria consciência. Se isso é dado início, existe um aprofundar desse ponto, a partir desse insight, dessa iluminação. E essa iluminação também é o momento que nós questionamos a vida. A gente está falando aqui simbolicamente, mas de forma bem concreta, é o momento que a nossa vida entra em questionamento. Nós começamos a questionar as coisas como elas são. É possível começar, então, um processo de iniciação. Iluminação, iniciação. Essas palavras são palavras que, em geral, estão associadas a um processo misterioso, mas é um processo extremamente humano e real de transformação da nossa consciência. Iluminação, iniciação. A palavra iniciação ela já diz ao que pretende ser. É um início. Então voltamos aqui de um problema técnico, então a gente tenta restabelecer, desculpem amigos pelo problema aí da nossa rede, que deu uma oscilação na rede e naturalmente caiu. Então, estávamos nos referindo aqui a uma possibilidade de transformação da consciência, a partir dessa iluminação, dessa consciência, dessa iluminação que simbolicamente, como se estivéssemos num quarto escuro, que ilumina e mostra todos os limites da realidade. Essa decisão de buscar a origem dessa iluminação, de buscar a origem desses questionamentos, é chamado de iniciação. Então, essa palavra iluminação, iniciação, parece que elas são cercadas de muito mistério, elas são aspectos fundamentais da vida. A questão é, se vamos conectar a vida a essa nova consciência que surge. Então, o ser humano tem diante de si dois aspectos que é possível realizar os seus processos de vida e conduzir a sua vida de forma normal diante das experiências que surgem e que não param de surgir na vida. Uma consciência que continua repetindo esse processo de atacar e fugir, uma consciência de autopreservação, uma consciência que a gente pode chamar de uma consciência natural, e uma outra, que é uma consciência da luz, é uma consciência que ilumina, é uma consciência que permite uma reiniciação, um processo de iniciação. Se existe no nosso sistema, na nossa personalidade natural, um desejo de se aprofundar nessa condição nova que surge, nós entramos então na terceira fase, que é a transformação mesma. Então, a própria transformação, ela parte desse processo de autoconhecimento, dessa origem, desse potencial de força que surge, não sabemos muito bem de onde, mas certamente sabemos que está dentro de nós, e parte de dentro de nós essa força, esse impulso de transformação. Bem, agora, se o ser humano está diante desse novo momento da sua vida, pode-se dizer que ele está equipado para realizar aquilo que é a proposta da palestra, a consciência como uma ferramenta de transformação. Então, se sairmos hoje dessa nossa reunião com a percepção clara que não é a nossa consciência natural repetitiva que permite uma transformação, mas sim um potencial de forças, um potencial de energia que trazemos dentro de nós, que é essa nova consciência. Então, a velha consciência e a nova consciência, é a partir da nova consciência que há esse potencial de transformação. E aí caminhamos para um processo de transformação dessa nova consciência. O que significa isso na prática, na nossa vida diária? Então, havíamos dito no início da nossa reunião que as experiências, elas são parte fundamental não só da formação da nossa consciência, mas principalmente para a percepção de um novo potencial de forças que precisa nascer. Chegamos então à conclusão que estamos diante de uma nova consciência, a velha, que não tem nenhuma razão de censura, não tem nenhuma razão de ineficiência, não tem nada de errado nisso. Isso é uma característica humana, é uma característica, inclusive, de vida humana tradicional. O que é novo, a boa nova, o que tem de novo, é essa nova consciência que pode surgir dentro de nós. E se avançarmos por meio de um processo de autoconhecimento nessa nova consciência, vamos descobrir uma questão muito importante. Existe um potencial de força muito grande dentro de nós. E que potencial de força é esse?
É essa nova consciência que passa a nos revelar o que cada experiência, o que cada aspecto da vida, o que cada desdobramento da vida tem para nos permitir um processo de autoaprendizado, de autoiniciação e um avançar num processo de transformação, em primeiro lugar, da nossa consciência. Então, imaginemos o primeiro momento em que a nossa consciência está diante das experiências de uma forma estagnada. No segundo momento, existe uma outra consciência que ilumina essa velha e que permite com que essa velha consciência se volte para essa nova e se renda a essa nova consciência e faça o que os alquimistas chamam de uma fusão. Então, do ponto de vista alquímico, esse processo de separação e junção é o solve et coagula. É o processo em que a nova consciência passa a ter acesso ao nosso sistema. E o que isso se transforma e o que isso faz em nossa vida concreta? Passamos a perceber a vida exatamente como ela é. E as experiências passam a ser experiências em espirais. E não um círculo fechado em que segunda, terça, quarta, quinta-feira é sempre a mesma coisa. Não. Nós começamos a perceber o quanto essa teórica repetição ela traz de novo e permite então uma elevação da nossa consciência. E essa consciência que se eleva, essa consciência que parte em busca da verdade, ela transforma a sua percepção de realidade. E ao transformar a percepção de realidade, como sabemos, inclusive de toda a doutrina universal e a própria física quântica, a mudança da realidade a partir da nossa consciência muda a própria realidade. A própria realidade passa a mudar. Então imaginamos uma situação hipotética que toda a humanidade passa a ver as experiências não de forma repetitiva, mas de uma forma inovadora, absolutamente nova, e aprende a cada experiência de forma concreta. Toda a vida na Terra muda, toda a transformação, existe uma transformação completa de toda a vida como ela é. Então, essa é uma abertura que nós fizemos, rápida, de 18 minutos, 20 minutos. Gostaríamos de então abrir para perguntas, se tiverem perguntas. Senão, nós falaremos um pouquinho mais sobre a questão da consciência e potencial de transformação. Só antes de abrir para perguntas, só deixar claro mais uma vez. Quando falamos aqui em consciência e falamos em ferramentas de transformação, não estamos falando de nada teórico. Nada que exija anos de estudo, nada que exija um profundo sabedoria. Estamos falando de uma abertura para um novo que está dentro de nós. Então isso é extremamente palpável e real na vida concreta. Mas essas etapas, como foram colocadas, a etapa em primeiro lugar que não se percebe a repetição, o segundo momento que se percebe duas consciências, o terceiro, um rendimento, uma auto-rendição, essa nova consciência, sim. Essas etapas são etapas que recorrentemente ocorrem nos processos iniciáticos de todas as escolas espirituais. Amigos, estamos abertos a perguntas e vamos ver se temos perguntas. Mauro Cruz pergunta: faço uso de ayahuasca para expandir minha consciência. Tenho obtido excelentes resultados. O que o senhor acha sobre o uso de expansores de consciência? Como exemplo, vou citar a ayahuasca e as chamadas pílulas da inteligência. Ô Mauro, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Essas substâncias ampliam a consciência. Elas, como talvez você saiba e os amigos todos saibam, existe uma vida material, concreta, que a gente vive, existe uma vida sutil, que nós não temos controle dela. A nossa consciência, essa velha consciência de repetição, ela pode acessar. Alguns usam substâncias, outros nem precisam usar. Existem pessoas que têm sensibilidades, inclusive mediúnicas, de atingir esses aspectos mais sutis. O problema e aí do ponto de vista como estamos colocando, que consciência é essa que está sendo exercitada, que está tomando uma vitamina? É a velha consciência. Então, ampliar, e aí esse ponto é um ponto fundamental para a nossa percepção da proposta, inclusive, da Rosa Cruz Aura. A velha consciência,
ela também pode sofrer uma série de ampliações. Falamos no caso, um caso mais comum de uma eterna repetição, mas ela sofre mudanças e voltas de padrão, mudanças e voltas de padrão. Então, qualquer substância, qualquer questão voltada para a velha consciência, ela não permite uma transformação fundamental nos termos conforme colocamos, uma ferramenta de transformação para a vida. É como se fosse algo momentâneo, algo que vai e volta. A transformação da consciência que nos referimos, a transformação da vida que nos referimos é algo permanente, não é algo provisório, é algo que se dá num momento específico. Essa questão de como a nossa consciência se altera, ela é muito poderosa. Nós temos experiências na história da humanidade em que os grupos perdem a consciência e realizam guerras. Tivemos novamente um problema técnico. Mauro, desculpa, eu não sei se você escutou toda a questão, mas a questão fundamental é que qualquer substância utilizada na nossa consciência, ela sem dúvida tem efeitos. Mas o que estamos nos referindo aqui é o nascimento de uma nova consciência. Então, essa consciência natural, ela precisa ter um grau de pureza sem nenhuma utilização de substâncias, nada, para ela servir de instrumento a essa nova consciência que surge. Então, de forma muito concreta, não é exatamente isso que estamos nos referindo aqui, e a proposta da escola não é essa, pegar a velha consciência e dar qualquer substância para ela se ampliar. Embora isso possa acontecer porque existem campos mais sutis, o aspecto concreto da nossa vida ele não está limitado a esses aspectos concretos, existem campos mais sutis, contudo, não é esse o objetivo, por um motivo muito simples, conforme, não sei se essa questão está sendo colocada, já foi apresentada. O problema técnico a gente não sabe exatamente quando acontece. Mas o que se propõe aqui é uma transformação fundamental da vida. E todos esses instrumentos eles geram momentos, são momentâneos, eles mudam plenamente. Mas essa é a proposta da Rosa Cruz Áurea e é isso que a gente vem trazer essa noite aqui para vocês. Obrigado, Mauro, pela pergunta. O Naiber Pontes de Almeida pergunta: a sensação de déjà vu é uma percepção de uma nova consciência, ainda que por um breve momento? Sim, Naiber, sem dúvida nenhuma. Essa déjà vu que é classicamente colocada, alguns filmes exploram, é exatamente o que a gente falou, aquele insight, né? Aquela luzinha de que eu já vivi essa experiência, essa experiência já foi vivida. Então essa sensação de déjà vu é uma questão muito clássica. A questão é, o que a gente faz com ela? Que mecanismo é usado para ela? Quando a gente chama de déjà vu é como se a gente não tivesse muita consciência, é uma sensação, né? E naturalmente essa sensação ela tende a se ampliar à medida que a gente dá atenção a esse novo que vem surgindo dentro de nós. Mas sem dúvida nenhuma é um dos aspectos do que a gente está falando, Naiber. Obrigado pela pergunta. O Gabriel Mariano pergunta: como na Gnosis a Rosa Cruz Áurea acredita que para uma elevação da consciência espiritual há necessidade de castidade? Qual o nome? Gabriel. Gabriel, não há necessidade de castidade, Gabriel. Muito pelo contrário, né? Porque a nossa consciência ela precisa ter a liberdade de se expressar e uma das questões fundamentais, talvez você já tenha ouvido falar, nós temos 3 graus de consciência, né? A consciência que é mais característica da nossa razão, do nosso racional, a mais efetiva, e a pélvica. Então essas consciências, essa percepção do desenvolvimento dessas consciências, elas são percepções necessárias. Então qualquer tipo do mesmo jeito que eu respondi para o Mauro, qualquer tipo de substância externa a essa velha consciência, ela trabalha só na velha consciência. Qualquer tipo de repressão atua só na velha consciência. Então, na verdade, o grande instrumento que nós temos para que se possa perceber essa transformação da consciência são as próprias experiências da vida, mais iluminadas por essa sensação de déjà vu que o Naiber falou, né? Essa boa nova que surge, sem nenhuma repressão, sem nenhum aspecto de coação da consciência. Mas muito obrigado pela pergunta, Gabriel. A Letícia Pongitori pergunta:
O senhor poderia falar sobre a figura de autoridade? Figura de autoridade. Qual o nome? Letícia. Letícia. Ô, Letícia, obrigado pela pergunta. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer como figura de autoridade. Mas eu vou tentar aqui, em cima do que eu... Se você quiser colocar no chat e melhorar um pouco a sua pergunta, você vai me ajudar. Mas eu vou tentar explorar um pouquinho na questão da autoridade externa, que eu acredito que talvez seja isso que você esteja se referindo. A nossa consciência, cada um de nós, conforme falamos no início da palestra, a nossa consciência individual, ela é resultado de uma série de experiências que cada um de nós viveu. Experiências afetivas, experiências culturais, toda a questão da nossa formação familiar. Naturalmente, um brasileiro ele tem uma forma de ver a vida, a consciência dele revela, diferente de um suíço, diferente de alguém da Nova Guiné, porque a nossa consciência está muito ligada aos aspectos que a cercam, o tipo de experiência que a formou. A autoridade, a vinculação com a autoridade é um dos problemas graves e um dos problemas a ser vencidos do nosso sistema. Nós fomos educados a partir de autoridades externas, autoridades exteriores. E isso leva a um processo de trava, né, de travar o nosso sistema por busca de reconhecimento. Então, esse reconhecimento ele passa a ser um mecanismo de reconhecimento externo. Quando falamos dessa consciência do aspecto de transformação, significa que nós temos uma autoridade interior. E essa autoridade interior é essa nova consciência que brota e ela sim nos orienta. Esse novo céu, a nova terra que surge na nossa nova percepção, ele orienta o nosso sistema. Mas existe um embate sim, se é que eu entendi exatamente a sua pergunta, com esses hábitos, com a rotina, com a forma sistemática com que encaramos a vida. E uma das características realmente é o hábito, o condicionamento. A palavra talvez seja essa. O condicionamento que temos, cada um de nós, em buscar fora de nós, em buscar uma autoridade exterior, o reconhecimento se os nossos caminhos estão sendo traçados corretamente. Eu vou aproveitar a sua pergunta para falar um pouquinho, inclusive, do próprio processo proposto pela Rosa Cruz Áurea. A Rosa Cruz Áurea é um grupo que está em busca dessa autoridade interior, dessa consciência, dessa boa nova, dessa nova consciência, mas tem naturalmente pessoas que orientam o trabalho. Só que essas pessoas são como que organizadoras desse trabalho. São representantes da escola, que vão falar em nome da escola, só que essas pessoas não são a autoridade exterior para nenhum aluno da escola. O aluno, a autoridade interior, é a autoridade mais importante que o aluno tem. Nem livro, nem nada exterior é o fator fundamental. São todos que a gente pode chamar de conhecimentos de segunda mão. O conhecimento de primeira mão, aquele que nós temos que buscar incessantemente, é a autoridade interior. Então, se eu entendi sua pergunta, Letícia, eu te agradeço, espero que eu tenha entendido, espero que eu tenha respondido também a sua pergunta. Obrigado, Letícia. O Robson da Paz pergunta: olá, boa noite. Posso mudar esse ciclo em um relacionamento? Pois, por vezes, me sinto preso nesse ciclo. O que impede a mudança? O que você sugere? Você está se referindo a um relacionamento afetivo, né, Robson? Imagino que seja, né? Aí fica mais difícil para a gente traçar, porque nós temos vivências, cada um de nós tem estabelecido por uma série de circunstâncias, e quem de nós vai dizer, quem de nós externamente, a você mesmo, vai dizer que aquele relacionamento ele está preso e viciado em determinado aspecto? Só a sua consciência que pode perceber isso. E aí vou tirar desse exemplo o seu de relacionamento e vou colocar de uma forma mais genérica, tentar ser mais universal. O nosso relacionamento com a vida como ela é. Se nós percebemos que esse relacionamento ele está viciado, é um relacionamento que está baseado em condicionamentos, em respostas automáticas, estagnado, nós temos que tomar uma decisão. Mudar. E qual é o ponto de mudança? Dentro de nós mesmos. Então, quando nós falamos aqui na escola da Rosa Cruz Áurea sobre o autoconhecimento,
você pode ter certeza, esse é o principal ferramenta, é a primeira principal ferramenta que a nossa consciência dispõe de transformação de si própria, o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é aquele que tem capacidade, na primeira camada, de revelar todos os relacionamentos estagnados que nós temos. E o principal relacionamento estagnado que nós temos não é com alguém fora de nós, é conosco mesmos. É a forma como nós traçamos e trabalhamos todas as relações que nós temos com a vida. A partir dessa primeira camada de percepção do autoconhecimento, se nós tivermos a coragem, e aí a palavra é essa mesmo, a coragem de avançar, nós vamos descobrir uma segunda camada. Essa segunda camada é esse conhecimento de uma boa nova, dessa outra consciência, que simbolicamente aqui é chamada da rosa, que é uma rosa que é uma consciência que está em estado potencial, mas ela pode despertar. E se nos voltarmos para essa consciência e descobrirmos dentro de nós esse novo sol, esse sol interior dentro de nós, é possível fazer uma mudança completa da vida. E aí, nenhum relacionamento passa a ser um relacionamento estagnado, nem conosco mesmo. Passa a ser um relacionamento, todos os relacionamentos, todos eles, sem exceção, passam a ser relacionamentos que nós vemos em cada pessoa ao nosso redor essa força divina, essa força de libertação, esse potencial de nova consciência. E aí nós começamos a aprender de uma forma nova a vida. E se nós aprendermos, todas as pessoas que se relacionam conosco, vão perceber essa mudança em nós e também vão refletir. E esse processo é um processo de desenvolvimento em cadeia, em que cada ser humano influencia o outro a partir da sua própria percepção da realidade. Então, Robson, obrigado pela sua pergunta. O Everton Matheus pergunta: a nova consciência tem algo a ver com os sentidos? Sim. Everton, né? Everton. Sim. Os nossos sentidos, eles são instrumentos poderosíssimos que nós utilizamos assim. Na verdade, existe uma conexão, refraseando aqui, existe uma conexão entre a nossa consciência e os nossos sentidos. Os nossos sentidos comuns, né, e os outros sentidos que naturalmente nós temos, são mecanismos pelos quais nós nos relacionamos com a vida. Então é como se fossem tradutores, os nossos sentidos são tradutores de toda a experiência de vida e o resultado final, o vetor final é a nossa consciência. Se a nossa consciência não se transforma, conforme foi colocado, e é uma das hipóteses, uma consciência estagnada, os nossos sentidos, eles recebem esse feedback da nossa consciência e se mantêm os mesmos, fazendo o mesmo mecanismo de tradução que eles já faziam anteriormente. Então, imagine agora você um outro movimento. Existe uma tradução da realidade, existe uma tradução da vida a partir dessa capa, desses elementos que são os nossos sentidos. E a nossa consciência agora passa por um processo de renovação, a partir desse reconhecimento dual de si próprio. O feedback que vai para os sentidos é uma boa nova, é quase que um curto-circuito elétrico que vai para os nossos sentidos e permite com que eles passem a fazer uma tradução da vida diferente. Uma tradução da vida diferente do que eles ofereceram nessa, entre aspas, primeiras rodadas. Então, a nossa consciência, mesmo recebendo uma informação sistemática, ela transforma esses sentidos. Então, existe uma conexão absoluta entre os nossos sentidos, né, e a nossa consciência. Muito boa pergunta, Everton. Obrigado. Espero que tenha sido claro. A Júlia Fernandes pergunta. Júlia. Essa consciência ligada às experiências desta vida também tem resquícios e memórias de encarnações passadas? Sim. Ótimo, Júlia, essa questão, e eu não abordei ela aqui, mas é bom que a gente saiba. A nossa consciência natural, e aqui a gente já fala dela, e não é essa boa nova, não. Essa consciência nossa natural, ela não é só resultado das nossas experiências que nós tivemos, culturais, ela é também resultado de toda a experiência anterior que, de alguma maneira, nós absorvemos das vidas anteriores. E olha que coisa curiosa. Se nós nos examinarmos e fizermos um desenho, imaginando
toda a cadeia de ligações que nós temos, seja do nosso karma sanguíneo, ou seja, aquele que a gente absorve diretamente dos nossos pais, e do nosso karma impessoal, que é aquele que a gente absorve das experiências vividas, do ponto de vista aqui da escola, a partir do nosso microcosmo, a gente vai entender que nós temos um pedacinho de toda a humanidade dentro de nós. A nossa consciência natural é o resultado de toda a humanidade. No entanto, nos sentimos isolados, o que é uma contradição. Porque se o resultado de todas as experiências anteriores são resultados de que vivemos com todas as outras pessoas, e o resultado também da nossa consciência sanguínea é resultado, não era de maneira nenhuma para nos sentirmos isolados. Tínhamos que ter um sentido de unidade muito grande, porque toda a humanidade está dentro de nós. Essa contradição, ela não é percebida por si própria, pela velha consciência. Não sei se você já ouviu falar no Barão de Munchausen, que é uma história que tem que uma pessoa tenta sair do lodaçal puxando, do Maria Movediça, puxando seu próprio cabelo. Imagina que essa própria consciência tenta perceber a si própria e tenta reconhecer toda a complexidade da vida, das vivências kármicas, das vivências sanguíneas, a partir de si própria. Dela própria, da própria consciência. Existe uma inconsistência. Então, esse novo estado de consciência que nós temos dentro de nós, que no início aqui da nossa reunião nós chamamos de uma luz, ela ilumina, ela revela de forma muito clara todos os limites e todas as nossas relações. E nesse desenvolver desse processo de transformação dessa velha consciência, que é uma consciência universal, ela se funde à ideia original e reconhece a sua universalidade. E nesse momento, nós passamos a ser um habitante do mundo. Não um habitante de um país, não um membro de uma família, mas um habitante do mundo. Então nós reconhecemos todo o potencial de conexão da vida, não só da vida humana, como de todos os reinos. O reino mineral, o reino animal, o reino vegetal e toda a conexão que essa vida tem. E aí transformamos essa vida a partir dessa nova percepção. Então, Júlia, muito obrigado pela sua pergunta. Espero que eu tenha respondido ela também. O Gil Luz pergunta: uma das ferramentas seria a telepatia? A Rosa Cruzáurea indica essa ferramenta interior? Gil, não. A telepatia, ela na verdade é uma forma da gente entrar em contato a partir de exercícios, de mudanças, né? Então, da mesma forma que a gente respondeu sobre o uso de substâncias, esse é o ponto fundamental de todas essas palestras que a gente vem dando aqui da Rosa Cruzáurea. Toda a sabedoria universal, ela fala numa outra consciência. Então, quem já vem nos assistindo já ouviu falar disso. O budismo fala nessa outra consciência como se fosse a flor de lótus. O cristianismo, ele fala do grão de mostarda. Os Rosa-Cruzes falam da rosa. Então existe sim uma consciência que pode ser submetida a exercícios, a métodos, a substâncias e pode se ampliar sim. Essa consciência, essa velha consciência, essa consciência natural, assim como nós, podemos também começar a correr na esteira, ganhar condicionamento físico, ampliar a nossa velocidade, nos alongarmos e termos mais alongamento. O nosso corpo físico, assim como a nossa consciência velha, ele também é sujeito a treino, é sujeito a substâncias, é sujeito a alteração, mas ele não muda em essência. Ele não impede o processo de envelhecimento. Ele não impede os processos naturais. Ele não resolve a problemática fundamental humana. Assim como a consciência natural também não. Então é preciso que uma boa nova surja. Então esse é o aspecto fundamental de tudo que nós temos falado. Não é a velha a partir de um processo de exercícios. Quando nós nos referimos aqui ao autoconhecimento, é uma autorrendição a algo novo que nós temos dentro de nós. Sem nenhuma estratégia, sem nenhuma substância, sem nenhum exercício. Mas simplesmente uma pureza. Então, para que a gente possa, para que esse processo de transformação da consciência ele possa ser perene, ele possa se estabelecer de uma forma concreta na nossa vida, a pureza, a leveza com que a nossa vida é conduzida, ela é fundamental a partir desse processo de autoconhecimento. Obrigado, Gil, pela pergunta. Cristina Batista pergunta:
Como despertar essa nova consciência em pessoas que sofrem com depressão? Bem, Cristina, todos nós, essa questão hoje em dia é uma questão muito importante hoje na vida, porque ela vem chamando muita atenção de todos nós. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: não existe nada que impeça que essa nova consciência surja. Nada. É claro que algumas condicionantes básicas, conforme nós apresentamos aqui, que é uma pureza, e, mais uma vez, problemas técnicos, aqui a Cristina, a gente estávamos tentando discutir a questão colocada pela Cristina, uma questão extremamente contemporânea e importante, que é a questão das pessoas que sofrem algum mal, como a depressão, né? Então, não existe nada que impeça. É claro que uma pessoa que está sofrendo de depressão, ela precisa se cuidar. Assim como uma pessoa que tem uma diabetes precisa se cuidar, assim como alguém que tem uma questão de saúde, ela precisa se tratar. Isso é uma questão que faz parte da vida como ela é. Mas não existe nenhum impedimento para a percepção dessa nova consciência, nenhum elemento que defina, que se impossibilite a percepção dessa nova consciência. Então, respondendo muito diretamente para você, Cristina, não existe nada que limite isso. Isso é simplesmente uma questão de buscar dentro de si próprio e reconhecer isso. Agora, por outro lado, isso resolve o problema, um problema de saúde? Isso traz algum elemento? Sim, isso de alguma forma traz um equilíbrio à questão psíquica da vida, não sei o quê, mas depois de desenvolver esse processo. O Felipe Fernandes pergunta: como usar essa iluminação da consciência para atingir e eliminar as coisas e vícios ruins impregnados no subconsciente? Felipe, essa questão é boa, mas não é para isso, né? As coisas ruins impregnadas no subconsciente. Na verdade, dentro desse processo de desenvolvimento da nossa consciência, dessa nova consciência, naturalmente, nós vamos ter reconhecimento, nós vamos ter a percepção de todo o nosso consciente e do nosso subconsciente. Então, esse processo é um processo o processo de autoconhecimento vai nos levar a isso. E o autoconhecimento leva a algo que aqui na escola nós nos referimos como autodesmascaramento. O autodesmascaramento nos leva a perceber aquilo que nós mesmos somos responsáveis e causamos no nosso sistema, o que é extremamente libertador, porque vamos reconhecer que não tem nada que não tenha sido criado por nós mesmos. Então, quando você coloca os aspectos ruins do nosso subconsciente, nada do nosso consciente, do nosso subconsciente está lá por uma força externa a nós. Tudo é resultado das nossas ações. Só que quando nós não percebemos isso, nós ficamos presos, como que presos num dia, em um dia cósmico, sem perceber a realidade da experiência. Mas se uma nova consciência ilumina e desperta o nosso sistema, e nós começamos a entender e nos aprofundar nesses aspectos, nós passamos a compreender aquela experiência. E aquilo que a gente considera como um aspecto ruim do nosso subconsciente, ou ruim da nossa personalidade, nós acabamos descobrindo que são verdadeiros presentes, verdadeiras pérolas de experiências que podem nos revelar aspectos fundamentais da libertação da nossa própria consciência. Então, aquilo que, do ponto de vista recorrente, se chama de opositor, numa experiência desse tipo, ele é um grande amigo, porque ele revela um aspecto da nossa personalidade que talvez não tenhamos conhecido. Tem alguma pergunta a mais para a gente encerrar, Thiago? Uma última, da Eliette Valverde. Essa nova consciência, para nos transformar, devemos seguir um princípio divino? Eliette, sim. E aí, você só usou uma palavra diferente para algo que a gente foi falado durante toda essa nossa reflexão desse período que nós tivemos juntos aí, com todos esses oscilares na nossa rede. Mais uma vez a gente pede desculpa. Simbolicamente a gente pode chamar de princípio divino, sim, dessa nova consciência. No fundo sempre foi chamado na sabedoria universal desse aspecto divino. E aí a gente só quer aproveitar essa pergunta para dizer o porquê que essa nova consciência ela é chamada de divina.
Em determinado momento da palestra aqui, da nossa reunião, colocamos do aspecto universal da nossa formação, de quanto que nós somos resultados de todas as experiências, não só kármicas, como sanguíneas, de toda a humanidade. E apesar disso, e por uma tremenda contradição, nós nos sentimos extremamente isolados e sozinhos. Essa solidão, essa ilusão da solidão, ela é um aspecto que se desdobrou num aspecto natural humano. Mas o objetivo da vida original, e aí a gente pode usar essa palavra da divindade, não é isso. O objetivo é uma unidade, é uma coordenação em que a vida tenha uma harmonia plena e perene em toda a vida. Então, se tivéssemos uma imagem, não de uma autoridade externa, de uma divindade externa, mas de leis divinas que regem a vida, essa reconexão com as leis divinas que regem a vida, ela só é possível a partir desse novo elemento que nós trazemos em nós. Por isso que às vezes é chamado de um elemento divino, porque ele nos reconecta à ideia original da vida. A ideia é que a vida tem uma capacidade de revelar as suas experiências de tal forma que vivemos a vida como em espirais de elevação da nossa consciência, sem nenhum elemento forçado, sem nenhum exercício forçado, mas a partir do autoconhecimento. Ok, Eliette? Muito obrigado pela sua pergunta. Então vamos finalizar nosso encontro, agradecer mais uma vez a presença de vocês e mais uma vez pedir desculpa aos problemas técnicos. Esperamos que na próxima vez não tenhamos mais. Uma boa noite a todos.